Boa noite, você que tá aí do outro lado, Priscila, uma galera aí, tá? Boa noite, começando então a nossa aula de número 2 da nossa Lei 1126 de 2007, a Lei de Planos, Cargos e Subsídios, né? Dos servidores, dos profissionais, do magistério do Amazonas, não, de Manaus, né? De Manaus, então, tá? Pessoal, então nossa aula é a aula de número 2. Vamos então para a nossa aula de número 2, falar do quadro do magistério. Então, lembrando, né, que existe um quadro do magistério, tá? Esse quadro, tá? Isso aqui é o quadro. Aí nós temos a letra A, nós temos a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, tem mais letras, tá? E aí, ó, nós temos os níveis aqui. Nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2. E dentro dos níveis nós temos as letras. Então, esse é o quadro do magistério. Olha só, o quadro do magistério é integrado pelos cargos. Então, quais são os cargos, né? Então, aqui nós temos cargos. Então, aqui são os cargos, tá? Aqui são os cargos do magistério, tá? Do magistério. Então, a lei vai dizer, ó, o cargo dos magistérios são integrados. Vamos lá. Arte educador, pedagogo, ó, integra. Gestor em educação, integra. Professor nível superior. Professor nível médio. O quantitativo dos cargos de que trata este artigo é o que consta no anexo 1 desta lei. Então, lá no anexo 1 desta lei, se vocês receberam, né, nós temos a quantidade. Então, cada cargo, né, aí nós temos uma quantidade de cada cargo. Então, ó, o quadro do magistério, né, então isso aqui representa o chamado quadro, quadro do magistério. Quadro do magistério. Então, se a banca perguntar, você vai responder arte, educador, pedagogo, gestor em educação, ó, professor nível superior, professor nível médio, tá? As atribuições genéricas e o respectivo nível de escolaridade necessário para o provimento de cargos integram o quadro do magistério, estão estabelecidos no anexo 2. Então, aqui, ó, lá no anexo 2 nós vamos ter, tá? Primeiro, anexo 1, no anexo 1, nós vamos ter a quantidade de cargos, tá? No anexo 1, a quantidade de cargos. Já no anexo 2, nós vamos ter aqui, tá? Os critérios. Critérios para a investidura. Investidura. Por exemplo, quais são os critérios para ser pedagogo? Por exemplo, a formação em pedagogia, é um critério, tá? Então, vocês vão encontrar isso lá no anexo 2. Então, anexo 1, a quantidade de cargos de arte educador, de pedagogo, de gestão em educação, professor de nível superior. E lá no anexo 2, você vai encontrar os critérios, né, ali exigidos. O quadro do magistério é vinculado à CEMED. Ei, tá dizendo assim, ó, ei, o quadro, quadro do magistério. Esse quadro aqui, ó, é vinculado à CEMED. Então, o quadro do magistério é vinculado à CEMED. Tudo bem? Até aí, gente? Tá? Sendo por ela gerido, e seus ocupantes serão lotados nas diversas unidades de ensino. Então, os ocupantes do quadro do magistério são lotados nas unidades de ensino, divididas em divisões distritais. Então, ó, dividido em divisões distritais, né? Zonas da respectiva estrutura operacional, consideradas as correspondentes necessidades, tá? Então, olha só, vocês serão lotados nas diversas unidades. Então, aqui, ó, essa galera aqui do quadro é lotado, né? É lotado nas unidades, tá? Nas unidades educacionais, né? E aí, ó,
nos respectivos distritos, ó, nos distritos, né, ou zonas. Ou zonas é como está dividido, por exemplo, gente, né, lá no edital de vocês, né, lembrando que a quantidade de cargos é por distritos ou zonas, não é isso? Confirma aí, é isso aí, né? É isso aí. Então, tá aqui na lei. Então, o edital está cumprindo só o que está estabelecido na lei, tá? Mudança aí, ó, em 2019. A CEMED poderá realizar concurso público para o provimento de vagas efetivas no âmbito da secretaria, distribuindo os cargos por divisão distrital, ó. Aquilo que aconteceu, ó, distribuindo os cargos por divisão distrital, de acordo com a necessidade das referidas zonas, no momento de abertura de processo com tal solicitação. Então, ó, a divisão, né, distrital, zonal, distrital, zonal, ela deve ocorrer, ó, ocorre na abertura do edital. Então, não foi a banca, pessoal, não foi a banca que criou esse critério, né? Teve muita gente que disse, o senhor preferia, né, que fosse, né, geral, depois mandava. Não, é a lei, estão cumprindo o que está na lei. Por quê? Porque a CEMED poderá realizar concurso? Pode, né, para provimento de vagas efetivas no âmbito da secretaria. Aí, ó, distribuídos os cargos por divisão distrital ou zonal, de acordo com a necessidade das referidas, né, unidades escolares em cada zona. No momento, ó, em que momento essa distribuição? Ó, no momento de abertura de processo com tal solicitação. Por isso que veio no edital de vocês essa divisão. Então, no momento aí, né, do processo. Seção 2. Do provimento, pessoal. Pessoal, o que é provimento? É a forma, anota aí, é a forma de preencher o cargo. Então, provimento é a forma de preencher o cargo, tá? Então, olha só, os cargos que integram o quadro de magistério de que trata o inciso, ó, 1 a 4 do artigo 4, ó, serão providos mediante concurso de provas e títulos, ó. O concurso aqui, ó. Então, ó, o quadro de pessoal do magistério, ó, do magistério será preenchido, ó, mediante concurso, ó. Concurso público. Só que aqui, pessoal, cuidado, é concurso público, ó, concurso público, ó, de provas e títulos. Então, é o concurso público de provas e títulos. Provas e títulos. É isso. Então, os cargos que integram o quadro magistério, que trata o inciso, tá? Serão providos mediante concurso de provas e títulos. Não tem aqui aquela questão de provas ou de provas e títulos. É provas e títulos, realizados em conformidade do correspondente edital, né? Então, o edital aqui, ó, é edital convocatório. Então, esse edital aqui é a lei do concurso. É a lei do concurso. Então, todas as normas e etapas do concurso devem estar previstas no edital. Por quê? Porque o edital é a lei do concurso. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Observado as normas estabelecidas nesta lei e no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Manaus, que nós já finalizamos, de acordo com as leis, que estudamos tudo direitinho lá, né? Vamos lá. Da jornada de trabalho. Vamos ver aí. Os profissionais do magistério, ó, se pedagogo, cumprirá a jornada de 20 ou 40 horas. Então, ó, pedagogo, cadê, meu Deus? Pedagogo cumprirá a jornada de trabalho. Nós vamos ter, ó, de 20 horas ou 40 horas, tá? 20 horas ou 40 horas. Mas vocês falaram o seguinte, que atualmente só tem 20 horas na CEMED, não é isso? Pessoal, é isso? Só confirma. É isso mesmo, não é isso? Na CEMED, ultimamente só está ofertando vagas de 20 horas. Então, parece que não tem mais 40 horas, mas a lei prevê. Se pedagogo cumprirá a jornada de 20, né? De 20 ou 40 horas.
tá? A Bianca tá falando que PSS tem de 40 horas. É isso, Bianca? Mas agora para o concurso público veio 40 horas, não, ou 20 horas? Só confirma aí, que eu não recordo muito bem essa parte, tá? Só 20 horas. Beleza, Vanessa? Isso, perfeito, tá? Mas existe a possibilidade, né, gente? Perfeito. Se professor de nível, ó, professor de nível superior ou médio, tá? Professor de nível superior. Isso aqui você tem a graduação, ó. A graduação. Sou eu médico. O médio aqui, ó, é professor, mas tem um magistério. Lembra do magistério, gente? Né? Então, tem magistério. Cumprirão jornada de trabalho de 20 ou 40 horas. Então, aqui, ó, tanto aqui também, ó, o professor de nível, ó, de nível superior e de nível médio. Lembrando que esse nível médio tem magistério, tá? Então, aqui, ó, a jornada de trabalho também pode ser, ó, de 20 horas ou 40 horas, né? Mas também parece que ofertaram só 20 horas, né? 20 horas. Tudo bem? E geralmente quando vocês chegam lá, eles dobram, né, a carga horária de vocês, né? Vocês estão querendo aí trabalhar 40 horas semanais, né? Existe a possibilidade da prefeitura, porque tem a necessidade, né? Aí pode dobrar. Tudo bem até aí, gente? A jornada de trabalho dos professores inclui uma parte de horas aula, ó, uma parte, olha só, vocês têm que ficar ciente para a diretora não enrolar vocês. A jornada de trabalho de professores inclui, ó, uma parte de hora aula e outra de horas atividades. Então, ó, quando a gente fala aqui, ó, essa jornada aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma parte, né, é horas aula. Ó, uma parte, horas aula. E a outra parte, ó, outra parte é a horas atividades, tá? Então aqui, ó, horas horas atividades. Então, ó, a jornada de trabalho 20 horas, uma parte para a hora aulas da aula, não é isso? E a outra parte para horas atividades. É isso? Perfeito, tá? Tá dizendo, ó, essas últimas corresponderão a percentual de 20% do total de jornada. Então, ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó, é 20%. Então, 20% da jornada de trabalho. Então, corresponde a 20%. Ó, a banca pode cobrar isso de você. Então, olha só. A jornada de trabalho dos professores, 20 ou 40 horas. Dessas 20 horas, por exemplo, parte serão destinadas a hora aulas. É dar aula, trabalhar, não é isso? E parte horas atividades, corrigir atividade, tarefa e tudo mais. Então, desse total de 20, então 20% aqui, ó, deve ser para, por exemplo, né, para hora aulas. Então, se você trabalha 6 horas, então, ó, tem que ver aí, ó, 20% de 6 horas. 20%. Você vai ter ali um horário, né, vago que você não vai trabalhar, vai corrigir aí as provas dos meninos para não levar para casa. Não levar para casa. Para fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, o edital estabelecerá a jornada de trabalho dos cargos oferecidos no correspondente concurso. Então, nós já temos lá, não é isso, pessoal? Então, tá lá a jornada de trabalho, 20 horas, por exemplo, tá? No caso de acumulação de cargos na atividade ou inatividade, a jornada semanal máxima de trabalho permitirá de 60 horas. Então, ó, aqui, ó, no caso de acumulação legal, jornada, ó, a jornada máxima será de 60 horas. Então, a jornada máxima será de 60 horas. Então, a acumulação legal, a jornada máxima será aí, né, de 60 horas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Gente, um dia vocês serão, por exemplo, ó,
nós vamos ter a nomeação, não é isso? Se Deus quiser, a nomeação. Depois vocês vão tomar posse. Depois vocês vão entrar em exercício. Então, quando vocês começam a entrar em exercício, vocês vão desempenhar a função, ó, que é desempenhar as atribuições, eita, tá feio, atribuições do cargo, não é isso? Então, entrar em exercício é desempenhar as atribuições do cargo. E a partir do momento que você começa a entrar em exercício, começa o estágio probatório. Aí nós vamos ter o estágio probatório, com duração de 36 meses, ou seja, 3 anos. 3 anos. Então, a partir do momento que você começa a desempenhar as atribuições do cargo, nós temos o estágio probatório, com duração de 36 meses, ou seja, 3 anos. Tudo bem? Professor, para que serve o estágio probatório? Avaliar o desempenho na função. Nós vamos chamar isso aqui de avaliação especial de desempenho. Deixa a nota aqui, ó. Avaliação. Eita, meu Deus. Avaliação especial de desempenho. Nós vamos chamar de AED. AED, Avaliação Especial de Desempenho. Então, no final, antes de encerrar o estágio probatório, será feita a avaliação. Sim, precisa, tá, querida? O estatuto diz que não, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, nós temos uma nova leitura, de acordo com o movimento constitucionalista, de que o estágio probatório ele é feito sempre no cargo, mas o estatuto de vocês diz que não precisa. Diz que não precisa fazer novamente o estágio probatório. Mas a gente compreende o quê? Que o estágio probatório ele é sempre realizado no cargo. Se você toma posse em um novo cargo, você deve fazer. Mas o estatuto de vocês diz que não precisa. Mas de acordo com a inovação constitucional, precisa sim, tá bom? Vamos lá, pessoal. Completada a investidura, pessoal, o que é investidura? Posse. É a posse do profissional do magistério no correspondente cargo efetivo tem início imediato ao período de 36 meses, correspondente ao período do estágio probatório. Então, aqui inicia o estágio probatório. Considerar-se-á o profissional do magistério com relação ao estágio probatório. Olha só, gente. Essa parte aqui é que vai cair na sua prova. Essa parte aqui é que pode cair na sua prova. Aprovado, portanto, estável no serviço público se obtiver resultado final médio igual ou superior a 70% possível. Então, só será aprovado no estágio probatório, o aprovado, anota aí, aprovado no estágio probatório se tiver média igual ou superior a 70%. Lembrando que será feita uma avaliação. E aí você só vai ser considerado aprovado no estágio probatório se você tiver uma média superior, igual ou superior a 70%. Reprovado quando? Vencido todas as etapas da avaliação especial de desempenho, não alcançar a média de que trata o inciso. Ou seja, você não alcançou a média. Se você não alcançou a média de 70%, você será o quê? Reprovado. Receber conceito de desempenho insatisfatório. Desempenho foi insatisfatório. Correspondente a notas 1, 2 ou 3. Então, correspondente a nota 1, 2 e 3, você será reprovado. Em 3 fatores de julgamento em uma mesma etapa. Então, se você, por exemplo, numa mesma etapa, você foi reprovado em 3 fatores de julgamento, aqui, reprovado, você será reprovado no estágio probatório.
é o mesmo fator de julgamento em 2 etapas consecutivas da avaliação especial de desempenho, independentemente de ter alcançado a média necessária para sua aprovação, contada durante o período de 12 meses, com mais de 45 faltas não justificadas. Então, se você, ó, durante, né, aí, ó, durante o período de 12 meses, contar com mais de 45 faltas injustificadas. Faltas injustificadas. Aí o que acontece, pessoal? Aí o que acontece, você será reprovado do estágio probatório. Então, olha só, durante o período de 12 meses, ou seja, de um ano, você tem mais de 45 faltas não justificadas. O que acontece? Você será reprovado no estágio probatório. A exoneração decorrente da reprovação de que trata a linha B do inciso 2 do caput deste artigo ocorrerá independentemente do discurso do prazo do estágio probatório, tá? Sua linha B é isso? Sim, né? Aqui, ó. Receber conceito de desempenho insatisfatório. Vai ocorrer, independente do decurso do prazo, tá? Aqui, ó, não importa se você encerrou ou não, o prazo é o prazo do período do estágio probatório. Você será aí demitido. Demitido não, exonerado, desculpa, exonerado. Atingido o número de faltas de que trata a linha C do inciso, ó, do caput deste artigo, antes mesmo do decurso do prazo, quer dizer, ó, decurso quer dizer, ó, dos 36 meses, antes mesmo de 36 meses, o profissional do magistério será considerado reprovado. Reprovado. O resultado da reprovação do estágio probatório será homologado em ato próprio do titular da CEMED, publicado no Diário Oficial do município. Então, quem faz isso é o secretário, né? É o diretor-geral da CEMED, por exemplo. A reprovação no estágio probatório resulta a exoneração após a apuração dos fatos. Então, ó, reprovado no estágio probatório, estágio probatório, a pessoa é o quê? Exonerado. Exonerado, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá falhando, gente? Deixa eu ver aqui. Deu uma falhada mesmo. Deixa eu voltar aqui. Falhou, travou. Calma. Deixa só. Voltei a gravar. Vamos lá, então. Deu uma falhada, mas já voltamos. Pessoal, artigo 11, tá? Ah, tá. A reprovação do estágio probatório resulta a exoneração após apurados os fatos em processo administrativo, tá? Segundo, todo mundo tá ouvindo? Segundo, o processo administrativo, no qual garante avaliado a ampla defesa e o contraditório, tá? Então, será garantido aí a ampla defesa e o contraditório. Às vezes é o aplicativo mesmo, né, gente? Contraditório. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Pessoal, artigo 11 é interessante para vocês. Suspende a contagem do prazo do estágio probatório. Então, aqui nós temos a suspensão, tá? Suspensão do estágio probatório. A licença, ó, para tratamento da própria saúde se superior a 120 dias. Então, licença para tratar da própria saúde superior a 120 dias, suspende. Só se for inferior a 120 dias, não suspende, tá? Só suspende se for superior a 120 dias. Por motivo de doença em pessoa da família, se superior a 90 dias, ó, superior a 90 dias, suspende, tá? Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, suspende. E para serviço militar. Então, aqui nós temos 2 prazos. Licença, ó, suspensão. Licença para tratar da saúde, se o prazo for superior, ó, mais de 120 dias. E licença para tratar da saúde da família, de parente da família, se for superior a 90 dias. Aí suspende o prazo. Se for inferior, não suspende. Se for superior, suspende. É novidade para vocês isso aí, tá? E, por motivo de afastamento do cônjuge, suspende. Só o que quer dizer suspender? Suspender, pessoal, é congelar. Por exemplo, se você já cumpriu
um ano, e aí você saiu para acompanhar o cônjuge, pediu essa licença, então o prazo congela aqui, ó, congela, suspende aqui, ó. Porque quando você voltar, você precisa terminar esse prazo do estágio probatório. Então você já tinha feito um ano, você vai cumprir mais 2 anos para completar os 3 anos. É isso, tá? É isso. Qualquer das licenças prescritas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Manaus, desde que, após a somada dos respectivos períodos, o tempo total de licença ou afastamento seja superior a 120 dias. Então, se for, olha só, gente, qualquer das licenças, licença maternidade, né? Licença paternidade, licença para exercer cargos eletivos, Então, ó, qualquer das licenças prescritas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Manaus, desde que, após somados os respectivos períodos, ó, o tempo total de licença ou afastamento seja superior a 120. Aí suspende, tá? Então, superior a 120 dias, nós temos a suspensão, tá? Nós temos aí a suspensão. O período de serviço prestado a outro órgão ou entidade no Legislativo Municipal, nos Estados da União, no Distrito Federal e nos demais municípios, ainda que por motivados por convênios do qual o município de Manaus participe, também suspende. O afastamento para o exercício de mandato eletivo nos casos de afastamento do cargo suspende, ó, suspende, tá? E desempenho de mandato classista, no caso de afastamento do cargo, também suspende. O senhor quer mandato classista? Você, por exemplo, ser presidente do seu sindicato, é o mandato classista. E estudo no Brasil ou no exterior também suspende. O período transcorrido entre a exoneração e a demissão do serviço e a correspondente à reintegração por força de decisão administrativa ou judicial também suspende. A nomeação para o exercício de cargo de provimento em comissão ou designação para a função de confiança não caracterizam como função do magistério. Tudo bem? E aí nós temos a suspensão também. Então, o artigo 11, pelo amor de Deus, leia, releia, porque são as causas de suspensão do estágio probatório. E aí nós temos dias, prazos, né? Aí que podem aí suspender. Vamos fazer então as nossas questões. Questão de número 1 é com vocês agora. O quadro do magistério do município de Manaus é integrado pelos seguintes cargos, exceto. Qual é que não integra, pessoal? Vamos lá. Arte educador, esse quadro aqui está em desuso, né, pessoal? Mas está aqui, né? Pedagogo, ok. Gestor em educação, ok. Né? Professor de ensino fundamental sem nível, tá errado, né? É nível superior e nível médio, não é isso, gente? Então, gabarito letra D. Questão 2. Sobre o provimento de cargo de quadro magistério, assinar a alternativa correta. Com vocês. Alternativa correta. Gabarito letra C, não é isso? Os cargos de arte educador, pedagogo, gestor em educação e professor nível superior são providos mediante concurso público. Questão 3. Em relação à jornada de trabalho, assinar a alternativa correta. Pessoal de casa, gabarito letra A. A jornada de pedagogos e professores de nível superior ou médio pode ser de 20 ou 40 horas, incluindo 20 horas atividade, tá? Questão 4. Sobre o estágio probatório, considere as afirmações a seguir. O período do estágio probatório é de 36 meses, certo ou errado? Tá certo. O profissional é considerado aprovado se atingir média igual ou superior a 70% dos pontos na AED, né, que é a Avaliação Especial de Desempenho. Tá certo. A suspensão do estágio probatório não ocorre em caso de licença médica superiores. Ocorre sim, né, pessoal? Ocorre. Não, não. Ocorre se for superior a 120 dias. Ocorre. Então, isso aqui está errado. Assinar a alternativa correta. 1 e 2 só. Apenas 1 e 2 estão corretas. Gabarito, letra A. Questão 5. Um profissional do magistério será considerado reprovado no estágio probatório quando? E aí, gente?
Qual é o gabarito da questão 5? D. Receber conceito insatisfatório em 3 fatores de julgamento em uma mesma etapa da EAD, ok, tá certo. Contar com mais de 45 faltas não justificadas em 12 meses, mesmo que tenha alcançado a média mínima de 70, ok, tá certo. Não alcançar a média mínima de 70 após toda etapa, está certo, gabarito, letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Engraçada essa questão, né, gente? Questão de número 6. A contagem do prazo do estágio probatório poderá ser suspensa em todas as situações a seguir, com exceção de uma. Aqui vai ser suspensa, a letra A. Aqui vai ser suspensa e aqui vai ser suspensa. Gabarito, letra D. Afastamento para férias anuais programadas. Aí não pode ser suspensa, né, pessoal? Você está de férias, é um direito seu, as férias. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Beleza? Aguardo vocês amanhã, tá bom? Muito obrigado, boa noite, sucesso. Relê essa parte que nós estudamos hoje, que todos os dias a gente aprende alguma coisa, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. A garganta tá ruim, pessoal. Nunca melhorei essa garganta. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Fui.